Ah, o que o senhor quer dizer? Palavras que me dão força para a gente Uhum. profetizar, para estar, né, Isso. declarando, falando em voz alta, né? Uhum. É uma dica para vocês que estão nos ouvindo, né? Às vezes você está passando por um luto, passando por uma situação específica, você busca Uhum. mesmo no Google, se você colocar, né, palavras bíblicas sobre tal, versículos sobre tal situação, É. ele vai te sugerir, né, Aham. palavras que estão dentro ali do que Deus, né, declarou para nós, para que nós possamos repetir, né, e Uhum. incutir isso e meditar sobre isso, e tudo isso nos transforma, né. É, sim. E é tão gostoso, assim, porque no momento que você tá e você aplica a palavra, É, isso se torna algo muito pessoal, é, né, então isso te ajuda, encoraja. Eu amo, assim, poder é. fazer, né, esse tipo de devocional. E eu sempre escrevo, eu tenho diários, Uhum, né, jornais, assim, journal, né, em inglês a gente uhum, fala journal. Então são diários, são livros, são cadernos que eu escrevo aquilo que Deus falou no dia tal, o Senhor falou comigo isso, ou a minha uhum, devocional foi isso. Aí geralmente no final eu faço uma oração: Senhor, obrigada pela tua palavra, Senhor, me ajuda mesmo a ser uma pessoa diferente, de bom caráter, sabe? E eu faço a minha oração, uhum, né? Ou às vezes pedindo ao Senhor, ou às vezes agradecendo. E é tão uhum, gostoso porque depois eu posso pegar esse diário, sabe, de anos atrás e falar: Senhor, olha aqui, eu te pedi isso e hoje eu vivo isso, uhum, né? Então a gente guarda essas promessas. Eu sim, gosto muito de escrever essas palavras que o Senhor libera, sabe? sim. E Você percebe hoje em dia um chamado, eh, mais forte ou direcionado para algo específico, ou para missões, ou para falar para mulheres, uhum, ou para intercessão, pra uhum, aonde você percebe que Deus tem te usado mais e aonde você gostaria e deseja ser usada ainda? aham. É, eu vejo assim que nós vivemos de estações, né, muitas Aham, estações. Então eu tive uma estação onde eu tive que ser esposa, ainda sou, né, esposa e uhum, mãe, mas, eu me entreguei mesmo ao ministério da maternidade, né, da uhum, minha casa. Então, durante todo esse tempo, eu falo que eu tenho saído mais para pregar agora, porque a minha prioridade eram os meus filhos. uhum. Eu recebia muitos convites, eu até falo com meu marido: olha, a gente negou 99% dos convites. Você se sentia, convicta daquilo, por algum momento você falou: Poxa Deus, estou deixando de te servir ali", você ficou com esse Não, duelo, não? Você muito tinha pelo contrário, certeza? eu falava assim: eu não abro mão do meu chamado em casa. Uhum, Sabe, não abro mão, porque eu já tinha visto amigos, né, que saíram de casa e a casa virou um problema, sabe, uhum, filhos desviaram, né, uhum, que ficaram com raiva do evangelho porque a mãe ou o pai priorizavam sair, uhum, entende? Então eu não gostava disso, eu falei assim: não, eu quero que os meus filhos amem Jesus, uhum, então eu vou ser a melhor mãe, eu vou ser, sabe, a pastora deles. Então eu falo até engraçado porque normalmente hoje eles amam Jesus, eles amam. Então, às vezes, na fase mais da adolescência, eu falava assim com eles, se eles aprontavam, eu falava assim: não vai poder ir na igreja, hein? Não faz isso, não. Era um castigo não ir na igreja. Não, eu quero ir na igreja. Então, assim, não, você precisa ter consciência, enfim. Mas, assim, eu não abri mão desse chamado que é a casa. É o nosso uhum, primeiro ministério. A palavra de Deus diz assim que aquele que não exerce o ministério dentro da casa, que não coloca sua casa em ordem, não é digno de estar num púlpito pregando. uhum, uhum, Então, para mim, meu marido fala uma frase muito interessante. Ele fala: o seu primeiro púlpito é a sua mesa de casa. uhum, Então é ali que você prega, é ali que você é realmente quem você é, né? uhum, Então a gente sempre fez muita questão assim de priorizar os nossos filhos. Então a gente vai para compromissos que realmente falam assim, tem propósito, sim, sabe? Tem um plano ali, então a gente vai. Então a gente uhum, fez isso. Então agora eles estão maiores, né? Então uhum, a gente consegue sair mais. A Valentina consegue me acompanhar em alguns lugares. uhum, Eu coloco ela também para ajudar. Fala seu testemunho, Valentina. Conta da sua experiência com Jesus e ela fala o testemunho dela também. Então, assim, a gente conseguiu criar esse ambiente para ele, sabe? que Então, bom. em momento algum eu achei que eu não era merecedora sabe, de um palco, de uma pregação, de levar um sermão e tudo. Uhum, E hoje o que eu vejo é que o Senhor tem me usado o meu testemunho, né? Do uhum, abuso, da depressão, da anorexia, né? Eu fui uma mulher viciada em remédios, né? Por causa de todo esse trauma. Então eu vejo que o Senhor tem me usado isso. Hoje eu sou pastora global da uhum, Lagoinha, né? No Ministério de Mulheres. Então eu tenho acesso a muitas mulheres.
Então eu posso ajudar, né, essas mulheres. Hoje eu tenho eu falo que eu tenho uma bagagem, sabe? Eu tenho meu pote aqui que eu consigo alimentar, né, outras mulheres. Sim. Então, para mim hoje a prioridade são essas mulheres. O meu desejo é ver mulheres curadas, sabe? Mulheres transformadas. Eu falo que uma mulher transformada é uma casa transformada, é um marido transformado, são filhos saudáveis crescendo ali, né, de uma forma saudável. Sim. Então, para mim, a minha missão hoje é despertar essas mulheres, sabe? Você, né, convivendo com todas elas, né, tudo que você tem ouvido, onde você percebe que são as maiores dores das mulheres hoje em dia? É o fato de não reconhecer, né, quem elas são em Cristo, de não se valorizarem, ou de quererem ser valorizadas de uma forma errada. É onde você percebe que elas precisam de mais apoio? Sim, eu acredito que são duas coisas, e é até algo que a gente tem trabalhado muito no Ministério da Lagoinha. Especificamente nesse ano, a gente tem um ministério chamado Café com Deus, que é o estudo bíblico específico para as mulheres. Então, ano passado, a gente trabalhou muito a identidade. Como funciona esse estudo? Uma vez por mês, elas se reúnem em casa como células, e a gente tem um currículo onde tem uma anfitriã e uma líder, e elas ministram essas lições. Então, esse ano a gente tem estudado muito sobre caráter, e o ano que vem vai ser sobre propósito. Então, as duas prioridades na vida de toda mulher, aonde a gente vai, a gente vê que é comum, é identidade e propósito. Elas não sabem quem elas são, e elas não sabem para que elas vão fazer, o que elas vão fazer, qual que é o propósito de vida delas. Essas são as duas grandes questões da vida de uma mulher, né? E como começar a descobrir? Você tem que ler a palavra. Então. Você tem que conhecer aquele que te fez, aquele que te criou. Essa é a forma. Não tem fórmula, né? Não adianta. Eu falo que a oração ela é muito poderosa, ela nos aproxima de Deus, mas além da oração, é essencial conhecer a palavra, senão a gente vai ser sempre um cristão manco, andando numa perna só e vendo os outros cumprirem, né, os seus propósitos, vencerem, né, as bênçãos, serem fortes, e a gente vai ficar debilitado, porque é extremamente necessário. Eu acho que uma das dores da mulher é a comparação, sabe? Então, muitas vezes ela fala assim, por exemplo, ela vê você, Karina, pouco tempo de evangelho e você já está aí pregando evangelho tão forte e tal. Então, elas começam a se comparar. Ah, mas eu não tenho uma câmera para me filmar. Ah, eu não tenho um público que me segue. Sabe? Elas começam a se comparar. E eu falo assim, gente, nem todas nós vamos ter um público, vamos ter um palco nos nossos, né, um palco, né, uma plateia nos assistindo, mas todas nós temos um púlpito no nosso pé, sabe? Nós estamos numa plataforma e nós podemos ser, sim, um exemplo, sabe? Podemos ser uma luz por onde a gente for. Então, às vezes você está na sua casa e você está ali, sabe, ensinando os seus filhos, ou os seus filhos vão voar, sabe? Os seus filhos vão crescer ali, sendo, né, tendo uma estrutura maravilhosa e vão ser usados pelo Senhor. Quem sabe, né? Seu filho vai ser um próximo Billy Graham. Já pensou? Imagina? Uau. Então, assim, a gente tem esse poder de influência, sabe? Você pode fazer a diferença onde você estiver. Então, não se compare com a outra. Porque muitas vezes você não está pronta para viver o que a outra está vivendo, né? Só você sabe as dores que você tem para chegar aqui, né? Para poder vir e ter uma câmera e ter uma plateia, só você você sabe o caminho que você trilhou. E muitas não querem trilhar esse caminho, só querem a glória, né? Então, realmente, não se compare. Né? Quanto mais a gente enfrenta o desafio, né, que Deus nos propõe, mais a gente se aproxima dele, sente a presença dele. Então, eu quero falar para vocês que estão em casa, assim, é muito importante vocês darem pelo menos o primeiro passo de coragem, né, de entregar, falar, Senhor, eu quero viver a tua vontade, me habilita, me fortalece, mas eu não vou deixar de fazer o que o Senhor me manda, porque Ele vai nos capacitando. Vai vir o medo, a gente vai enfrentar o medo. Eu também tenho meus medos. Eu também, o outro lado, eu também falo no meu ouvido, mas você não sabe ainda falar como aquelas pessoas falam, você não sabe citar todos os versículos. Eu tive muitas setas para mim também no início, né, de começar a falar do Evangelho, mas
é aquilo, é estudando a palavra e estando na intimidade com o Senhor, que a gente vai derrubando essas setas e vai falando, tá bom, eu não sei tudo, mas o Senhor quer que eu fale, eu vou falar um pouco que eu sei. E Ele vai nos habilitando. A gente tem que enfrentar os medinhos, né? E depois a gente vai vendo que consegue enfrentar os maiores. Né? A Joyce Meyer tem uma frase que ela fala assim, haja ainda que com medo. Exatamente. Né? Ela fala, se o medo bater na sua porta, manda a fé responder. É isso aí. É isso, né?